Vamos nós. Traje de gala, né? Diferente. Hoje é a primeira live da nossa quarta temporada, né? E para falar de um jogo que eu gosto muito, Brás, né? E na verdade não é Brás, é Brás Birmingham, que é um jogo que eu não gostava tanto, né? Então, hoje vamos falar de Brás, o Birmingham, né? Lançado em 2015, ele é o irmão, né, o primo, o parente, o colega do original, o Brás. Esse é um dos meus favoritos, é o meu favorito do Martin Wallace, e eu tenho há muito tempo já, é um jogo de 2007, se não me falha a memória. E a gente vai falar um pouco desses jogos, e vai falar um pouco do contexto histórico, vai falar um pouco do que vai ser a nossa nova temporada, né? Porque é uma temporada diferente, os meus jogos da minha coleção estão praticamente acabando, então a gente precisa fazer uma coisa nova, vou fazer jogos com cartas, e vou falar de expansões, por isso que eu escolhi Brás para começar, né? Porque é, o Birmingham poderia ser uma expansão, tá? Não sei se ficaria legal, né, como expansão, mas sim, poderia ser uma expansão, tranquilamente, tá? Mas vamos falar do jogo, né? A primeira coisa que impacta muito é que o jogo é muito bonito, né? O Brás Birmingham, quando lançou em 2015, o Martin Wallace lançou também uma versão desse aqui, nessa nova configuração, para o Lancashire, que é o primeiro. Então, ele deu o nome Lancashire, né? Cleberson Rodrigues, boa noite. Então, tem esse mapa aqui, bonitão, e esse lado aqui é o lado da noite, né? Ou o lado escuro, sombrio, da Revolução Industrial, né? Poluída. E aqui o lado do dia, né? Um pouco mais claro. Isso por si só, para mim, já ficou assim, não tão ok, porque podia ter aproveitado melhor para fazer uma coisa diferente, mas no Brás Lancashire era um mapa só e você podia ajustar. E aí nessa edição que eu tenho, ele já arrumou e ele fez um lado para 2 jogadores e o outro para 3 e 4 jogadores. Aqui não, aqui é tudo, os 2 mapas são iguais, só muda a luminosidade, né? Um é de dia e outro é de noite. E a diferença fica nas cartas, né? Todas as cartas do Brás Birmingham, o Brás Lancashire eu nem lembro, mas todas as cartas dele vêm com uma iconografia onde você sabe, aqui em cima, se você vai jogar com 2, com 3 ou com 4 jogadores. Aí as cartas entram de acordo com a premissa. As cartas são bem diferentes, né? São cartas bonitonas aí, tudo. Também com esse ar um pouco sombrio, né? Da Revolução Industrial, que faz parte, né? A Revolução Industrial é uma era muito sombria. Você não tinha profusão de luz elétrica, você não tinha profusão de alegria, né? A cidade era mais cinzenta porque as chaminés estavam produzindo a todo vapor, né? Olá, Nath, tudo bem? Estamos falando de Brás Birmingham. E eu vou dar uma palhinha também as diferenças para o Brás Lancashire. Então, a primeira coisa que tem no jogo, nesse tabuleirão, existe uma demanda de carvão e de ferro. Essa demanda, normalmente, ela é toda cheia. Nesse jogo, ela vem faltando. Então, você não está completo, nem o carvão e nem o ferro. Isso é diferente. Ou seja, quando você monta uma carvoaria, o carvão já vai ser vendido, um carvão. E o ferro já vai ser vendido. E com isso, o custo para você fazer o desenvolvimento já é mais caro também. Então, as ações são bastante simples e são iguais nos 2 jogos. Então você pode construir um pedaço, né, de rota, e a rota vai ser ou um canal na Era dos Canais ou uma ferrovia na Era das Ferrovias. Sendo que na Era das Ferrovias, você também tem a opção de pagar 15, né, que é bem mais caro, e construir 2 trechos de ferrovia. Isso adianta muito o seu link, né, o seu tracking, a maneira que você se espalha no mapa, é bem diferente. Uma coisa que é bem diferente, no Brás Birmingham você pode começar com um link, você pode começar construindo já direto um canal. Isso é bem diferente e inovador. No Brás Lancashire você não pode fazer isso. Você primeiro tem que construir em algum lugar, qualquer lugar que seja, e a partir dali é que você vai fazer os links e as construções de canal de ferrovia, né?
Não tenho pressa, board games, boa noite. Estamos falando de Brás Birmingham, né? Então, isso por si só já é uma diferença bastante diferente na estrutura. Depois, aí entra para mim o charme, né? E que eu não entendi no começo e depois eu fui ler um pouco e em outros jogos eu comecei a ver. Existem várias outras possibilidades que não o algodão. Então você tem o ferro e o carvão como sendo os motores da Revolução Industrial, né? O ferro, o carvão no primeiro momento para você, os teares a vapor e as máquinas a vapor, os barcos e tudo, e depois o carvão para a ferrovia. Beleza. E aí aqui você tem o algodão, porque a Inglaterra ficou marcada como isso, né? Então tanto no Birmingham como no Lancashire você tem aí o algodão, as tecelagens presentes. Ok. Aí começa o brilho do Birmingham, né? Então no Birmingham você tem ainda as olarias, que são tokens diferenciados, né? Eu vou pegar aqui a cartinha, são cartas diferenciadas para você construir. E a olaria ela produz cerâmica, né? E a cerâmica é algo novo, né? Aqui, ó, essa cartinha aqui, isso aqui é uma olaria. Então você monta uma olaria e produz cerâmica. Por que cerâmica? Porque desde a era medieval, aquela região de Birmingham, né, produzia notadamente peças de cerâmica. E isso passou a ser uma coisa importante. Então foi mantido tradicionalmente na história ali de Birmingham, né? Outra coisa que agora temos cerveja. As negociações todas são baseadas em cerveja. Você só conclui uma negociação, você só consegue enviar alguma coisa se tiver cerveja envolvida. As negociações são todas com cerveja. Precisa de cerveja para ter. Não tem o mercado internacional como é o caso do Lancashire. E depois você tem o outro... Cadê outra cartinha que eu tinha separado aqui? Cadê? Oh, meu Deus. A pessoa não separa antes, né? Aí mistura, cai coisa, tá aqui. Essa carta é diferente, ela vem com tanto pode construir a fábrica como essas mercadorias. Isso aqui são manufaturas. E manufaturas variadas, né? Porque nesta região você tinha outras manufaturas. E isso era muito negociado. Então, as negociações começam a se multiplicar. Você pode negociar cerâmica, negociar algodão, negociar a cerveja também, né? E negociar essas manufaturas que são variados. Então, você vai atingir outros tipos de comércio, né? Uma coisa que, para mim, foi um diferencial muito grande. Agora, no jogo, no começo, você marca algumas cidades e elas têm uns íconezinhos de premiação. Na verdade, não é de mercadoria, é de demanda da cidade. Cada cidade vai ter uma demanda ou não. Então, você só vai atingir algumas cidades. Tem cidades que não vai ter área nenhuma. Isso dá uma rejogabilidade altíssima, né? Completamente diferente do que temos em Lancashire. Então, esses mercadorias diferentes, né? A entrada da cerâmica, que é um produto caro, né? Algumas regiões serem melhores do que outras, isso faz um jogo ficar muito diferente e muito mais, vamos dizer assim, talvez mais simples, mais fácil de você não precisar de muito dinheiro, você não precisar pegar empréstimo, menos sofrido. Você vai sentir no jogo que você está fazendo coisas, né? O tempo todo você está ou na manufatura, ou na cerveja, ou na cerâmica, ou no algodão. Você tem várias coisas para você investir e comerciar, né? O que não é possível no Brás Lancashire, mais apertado, né? Uma coisa que também é diferente nesse jogo é a presença dos coringas, né? Uma ação diferente que existe é a ação de prospectar. Então você descarta 2 cartas e em contrapartida você pega 2 cartas de coringa. Essas cartas de coringa, elas são para qualquer das fábricas e para qualquer lugar. É como se fosse uma carta livre de qualquer lugar. Facilita um bocado as coisas, mas é como se você perde 2 ações, né? Porque cada ação no jogo é uma carta. Então, usa uma carta, faz uma ação. A ação pode ser ação de empréstimo, que eu vinha falando, a ação de construir ferrovia ou o canal, né? A ação de você vender as mercadorias, vender os produtos que você tem. A ação de construção, onde você joga uma carta e constrói, uma carta que pode ser da cidade ou do lugar, dependendo do tipo de estrutura, dependendo dos seus links, né?
E uma carta e uma jogada de empréstimo, né? Você descarta uma carta e pega o empréstimo. Também é diferente. Aqui você escolhe pegar o empréstimo, você pega 30 de uma vez, você desce 3 stacks de uma vez. No Lancashire você pode pegar 10, 20 ou 30. Eu nunca vi sentido na pessoa pegar menos que 30, mas de qualquer maneira, aqui ele obriga você a fazer isso. Existe essa ação diferenciada que é a ação de prospectar. E prospectar é justamente você conseguir pegar esse coringa. No Lancashire, você pegava 2 cartas, né, jogava 2 cartas e fazia uma ação. Né? Então você trocava 2 ações por uma que você não pudesse fazer. Então eu quero muito construir aquela fábrica de ferro ali, mas eu não tenho a carta. Então eu pego 2 cartas, descarto e faço essa ação. Pronto. Agora você pega 2 cartas, descarta e pega os 2 coringas. E aí você tem coringa agora para jogar e fazer o que você quiser, né? Vamos dizer assim. Então, essas são as, vamos dizer assim, as ações, além da ação de desenvolvimento, né? Que você paga o ferro e automaticamente você desenvolve 2 cartas da sua pilha. No Brass Lancashire, você empilha, você coloca as fichinhas correspondentes, por exemplo, de porto. Você empilha todos os portos em ordem crescente. A mesma coisa com os estaleiros, com as fábricas, com as minas e com as fundições. Aqui, nesse Brass novo, tanto no Birmingham como no Lancashire, ele vem com um tablô individual. Ele vem com todas as construções que você coloca, né, aqui. Algumas tem 2, você coloca as 2 no lugar. E aqui do lado tem dizendo, né, exatamente o que você precisa, quanto custa e o benefício que ela vai te dar. Muita gente que eu conheço prefere esse jogo só por causa disso, né? Porque o outro ficava ali difícil de você saber o que era no futuro, mas eu vou entrar em considerações depois. Eu não acho que isso seja o fator que melhorou o jogo, tá? Eu gosto dos dois, gosto muito mais do Brass Lancashire, que é o primeiro, e aí é onde as pessoas vão, agora você cria aqueles famosos haters, né? Aquelas pessoas que vão falar de você. O mapa do Lancashire, ele é bem diferente, né? Olha aí, é um mapa bonitão assim, né? E que é colorido, claro. Eu gosto dessa arte. Pronto, acabou. Essa arte, para mim, eu acho mais legal do que aquela arte mais suja, mais poluída, né? E é muito engraçado, porque normalmente eu tenho uma tendência de gostar daquela arte mais sujona, né? Eu gosto muito de Power Grid, aquela arte mais suja. Mas essa arte clean dele aqui é muito legal. Que é a mesma arte do Age of Industry, também do Martin Wallace, né? Um dia, quem sabe, eu consiga jogar. As cartas do Lancashire também são bem mais simples, né? Seguindo esse modelo, né? Então, olha lá, ó, carta... É só o nome da carta e pontual, né? Não tem muita coisa diferente. E esta minha versão, ela vem com moedinhas de metal. Aí pronto, para mim fez toda a diferença, né? Para mim fez toda a diferença. A moedinha de metal, para mim, me conquistou. Moedas de 1 e 5, acabou. No Brass Lancashire, você tem essas fichas aqui, que são fichas de mercado, né? Então, a hora que você vai vender o mercado externamente, você vira uma fichinha dessa aqui. E aí a demanda cai, né? Então é de 0 até -4. E aí você tem um preço que você recebe em dinheiro. No Brass Birmingham isso não é possível, não existe venda para o exterior, né? Então fica um jogo mais sólido porque ele tem mais interações, né? O jogo fica muito mais interativo. A cerveja é um problema. Se você não tem cerveja no jogo, você passa mal. Mas assim que eu joguei a segunda vez o Brass Birmingham, eu consegui solidificar o meu pensamento sobre o que é a conversão disso, né? Brass é um jogo que, quando ele foi lançado em 2007, o Martin Wallace escreveu as regras e elas ficaram mal escritas. A verdade é essa. E você não conseguia entender direito, algumas coisas eram bem ruins de você interpretar e dava muito problema, muito ruim. Foi lançada uma outra edição e aí também deu problema. Até que lançou essa. Essa edição, as regras estão acertadas, está tudo certinho, e aí o jogo flui redondinho, né? Mas demorou até alinhar as regras e tudo mais. E aí, por isso, Brass
ainda assim, sendo um grande jogo, ficou alijado, porque a regra torta, não sei o que, ficou alijado. Alguém não gostou da arte, enfim. Quando lançou o Birmingham, Martin Wallace fez uma nova edição para o Lancashire. E aí, na nova edição, pega essa mesma roupagem, com essa coisa sombria, com esse tablô individual que você coloca as suas construções, né? E aí automaticamente subiu. Né? O Brass Lancashire, que tinha uma classificação boa já, ele subiu, porque é um jogão, só que agora bem feito com essa arte moderna que o pessoal gosta. Né? As pessoas gostam dessas coisas modernas. Enfim. E eu não estou criticando quem gosta, não. Acho que gosto é individual e cada um tem o seu. Eu prefiro a arte antiga, por exemplo, né? Então, as pessoas gostaram e aí ele subiu na classificação porque ficou o jogo perfeito, vamos dizer assim. Quem não gostava por causa da arte, agora tem uma arte que justifica, né? O que eu penso? O Martin Wallace, sabendo que isso aqui ficou um jogo mais pesado, e uma das críticas que o pessoal sempre fez foi que é um jogo apertado, você precisa pegar mais empréstimos, então você está o tempo todo descendo na trilha, então você sobe no encame, você tem que pegar empréstimo, sobe no encame, pega empréstimo, então você como se não saísse do lugar, e você tem que, as ações têm que ser para o futuro. Então, muitas vezes você faz uma ou duas fábricas para vender só depois, né? Você constrói rotas e você pensa que a rota vai travar e você tem que construir, você tem que desenvolver mais, porque o jogo é travado para todo mundo. As coisas que vão acontecer aqui em Lancashire vai acontecer para todo mundo daquele jeito. E as saídas, ou como você começa, é muito importante, porque às vezes você não tem outra possibilidade. Se você começou errado, você vai ter que tentar um outro caminho. Eu gosto muito dessa coisa de você ter que se adaptar ao que o jogo te dá. No Birmingham é mais fácil isso acontecer, porém a dependência de cerveja é mais severa. Né? O que eu penso? Martin Wallace, isso é uma visão, tá? Isso é o que eu acho. Berserk Jogos, boa noite. Então, é o que eu penso. Não sei se foi assim. De repente foi completamente diferente. Estou falando um monte de besteira, mas está tudo bem. Na minha visão, ele pegou o jogo e vamos aprimorar isso aqui. Vamos fazer um negocinho diferente para o pessoal parar de reclamar, para não pegar tanto empréstimo. Então, com isso eu vou pegar o porto, que é uma construção que você faz aqui no Brass Lancashire, ele tirou. Não tem mais porto. As cidades portuárias, que é onde você faz o mercado internacional, ele tirou o mercado internacional. Essas cidades portuárias, que são pontes de comércio, ficou igual. Mas ele tirou o porto. Se ele tirou o porto, como é que vai escoar a produção? Botou a cerveja. Isso tem a ver justamente com o desenvolvimento da cidade. A cidade de Birmingham rodava muito mais em cima da cerveja nesse sentido. Enquanto em Lancashire, os portos faziam muito sentido. Né? Liverpool é um porto importantíssimo na Inglaterra. Então, você trocou o porto pela cerveja. Tá ok. Depois disso, no Brass Lancashire, existe uma estrutura que são os estaleiros, que são muito caros e custam muito para você baixar e também te dá uma pontuação alta, mas fazia sentido, porque você tem o porto, tem navio, conserta porto, constrói navio. Então o estaleiro era muito importante e ele era uma coisa só. Aí ele tirou, já que ele tirou o porto, né? Não é uma cidade mais portuária, então ele tirou esse porto e colocou aqui os pottery, que é a cerâmica, que era uma coisa mais agregada, né? Mais integrada na cidade. Tradicionalmente, a cerâmica é uma coisa que é produzida lá. Né? E aí, para arregimentar, para fazer um comércio mais interessante, ele colocou as manufaturas. Então você, vamos dizer assim, diversificou o comércio, que é propício, é específico de Birmingham, você diversificou o comércio e com isso você tem mais possibilidade de fazer negócios e mandar as coisas, né? Mas é tudo muito rápido. Não dá para você construir e guardar esperando o futuro, porque as cervejas são poucas e você não pode usar a cerveja do outro. Em Brass Lancashire, você pode usar o porto do coleguinha. Às vezes você está só esperando que o cara construa o porto para você mandar. Aqui não. Aqui a cerveja é escassa no jogo. Então ninguém deixa uma cerveja de bobeira. E você que construiu uma cervejaria, a cerveja que você construiu ali, elas são disponíveis para você. De qualquer lugar que você esteja, mesmo não tendo ligação, você pode usar essa cerveja para transportar. Ele entende que você administra isso aí. Agora, se você tem uma cerveja e ninguém está ligado a ela, a pessoa não pode usar essa sua cerveja. Entende?
Então fica um negócio escasso, difícil de obter e que faz uma diferença danada porque tem mais produtos para comerciar. Então você sobe no encame mais rápido porque você constrói e vende mais rápido. E tem os bonuzinhos que você tem ali. Além disso, no começo, como eu falei, você tem cidades que já têm algum mercado específico. Nessas cidades tem uma cerveja. Se você for comerciar com essa cidade, você pode usar a cerveja daquela cidade. Então, mais um incentivo para que você corra para mandar logo e para fazer uma construção e você subir ali no encame. Porque no outro, não, no outro você pode. O último jogo que eu joguei, eu preparei todo o território para que na virada de Edito eu tinha 3 fábricas de algodão, 3 tecelagens ali, que eram de nível 2 e 3, e que eu esperei para que na segunda era, na era da ferrovia, eu pudesse mandar. Quando eu fiz a venda, eu vendi todas de uma vez. E foi tranquilo. Aqui não tem como. Carlos Jô Magnus, boa noite. Estou falando aqui de Brás, Birmingham e Lancashire, né? Então, essas diferenças fazem que os jogos sejam bem diferentes. Eu consideraria uma expansão, mas eu entendo que são 2 jogos bem diferentes, porque as realidades das cidades são diferentes. Um professor de história estaria me lixando aqui, estaria me ralando aqui por falar essas coisas a respeito de Birmingham, a respeito do comércio, a respeito das coisas que evoluíram ali e que evoluíram de maneira diferente em Lancashire, que era um centro que tinha mais acesso a porto e tudo mais. Então, essa diferença é bem grande. Lens Club, boa noite. Estou falando de Brás, Birmingham e Lancashire. A diferença, né? A minha versão é a classicona, a antigona. Preferência, eu prefiro Brás Lancashire, o primeiro, que é esse antigo aqui. Prefiro ele por quê? Eu acho que ele é mais fechadinho, eu acho que ele é mais punitivo, eu gosto de jogos punitivos, você tem que realmente ter responsabilidade com o dinheiro. E eu acho que as trilhas são bem retinhas, vamos dizer assim, sabe? Você bloqueia, você consome, você interage na medida certa. No Brás Birmingham, existem áreas do tabuleiro que podem ficar sem ninguém mexer. Isso eu acho muito ruim. Além disso, é uma corrida louca para as cidades que têm bônus. E aí, automaticamente, se você não conseguiu correr, que azar, hein? Que azar. Esse monte de produto que demanda escoamento, que demanda venda, tem que ter cerveja. Então, depende demais de cerveja. E aí, para mim, gerou uma coisa meio, ficou travado. Aí não ficou tão bom, né? Acho que preciso dos 2? Não, acho que você pode ter um só na coleção. E por que eu tenho os 2? Consegui uma cópia relativamente barata, né, e tive esse aqui. E esse, o original, o Lancashire, eu sempre gostei dele, nunca vou me desfazer e acho ele melhor, gosto mais, além das moedas de metal. As moedas de metal são um charme à parte. Esse Brás Birmingham, ele vinha com as moedas as clay, né, bonitonas, mas era muito mais caro. Então não tem menor comparação, né? Não dá. Eu falo de valores, né? Uma coisa que é muito polêmica até, né? De jogos de tabuleiro, são os valores. Porque eu entendo que, cara, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Eu não estou aqui para apontar o dedo e falar que você gastou muito, gastou pouco, não me interessa, o dinheiro é seu. Eu tenho algumas diretrizes com relação ao gasto em jogos. Eu não gasto tanto dinheiro num jogo. Quem acompanha o meu canal vê que eu não tenho essa pretensão de fazer jogo hypado, jogo que chega muito caro. Não é a minha premissa. Eu gosto que ele tenha um contexto, né, interessante, que ele tenha algo a mais que me interessa. No caso do preço, eu comprei essa cópia do Brás normal, o Lancashire, há mais ou menos uns 4 anos atrás, na faixa, o que seria hoje os R$250. E para mim foi excelente, foi um negoção, porque é um jogo que eu gostava muito e que finalmente eu teria minha cópia. Depois eu consegui trocar a cópia por essa cópia, que é uma cópia premium, né, vamos dizer assim, com as moedas de metal. E a pessoa não me cobrou para fazer essa troca, né? Então foi um grande amigo, né? E para mim foi excelente. Então eu tenho uma cópia que me custou R$250, né? Eu sei que quando saiu o Brás, o Birmingham,
lançou também o Lancashire. Esses jogos chegaram aqui a valor de R$ 600. E se você pegasse com as moedinhas, ia para 700. Ah, esquece, eu não vou comprar isso nunca. Primeiro que eu já gosto mais do Lancashire. Eu tenho o Lancashire com moeda de metal. O que eu quero com outro jogo? Não quero. E aí, encalhou, baixou o preço, né? Muita gente pediu e não pagou, e eu consegui uma cópia bem mais em conta, na faixa de R$ 300, 320. Aí eu topo. Mas somente porque foi nessa situação, né? Eu paguei 350 porque veio aqui essas simpáticas miniaturas, né, que são tanto o barquinho como o trenzinho, né, em 3D. E aí eu comprei. E comprei justamente porque, é um Brás, vou poder falar disso, e eu acho que o Brás, ele tem essa coisa de você poder dialogar com as duas realidades distintas dessas duas cidades. Minha realidade foi essa, né? Minha história foi essa. Depois disso, ele voltou ao preço normal, 500, 550, R$ 600. Eu até pensei seriamente, vou vender provavelmente essa versão do Birmingham pelos valores aí, R$ 550, porque é o preço que o pessoal cobra, né? O pessoal vende. Eu não compro o jogo desse valor. Eu não tenho essa... Eu não gosto de ter um jogo caro, assim. Para mim, eu não compro, mas eu venderei, né? Gosto mais do Birmingham, gosto mais dessa versão antiga, acho que ela fica mais clara, mais limpa no tabuleiro, as cores, aqui fica tudo muito bem claro, você consegue visualizar muito bem a diferença de cores e tudo mais. No Birmingham não é tanto, se não fosse essas miniaturas 3D, você não via isso direito. E o lado escuro, ele fica bem escuro. Ah, é mais bonito, eu também acho. Ah, é mais moderno, tudo bem, mas eu prefiro o outro, né? Então, cada um prefere o seu, né? Então, é um jogo muito bacana, são dois jogos muito bacanas. Eu fiz esse episódio justamente para mostrar que é uma expansão, não é uma expansão, é um novo jogo. Poderia ter vindo como uma expansão? Eu acho que não, porque tudo nele tem que ser diferente, né? As cartas têm que ser diferentes, né? Porque são cidades diferentes, o mapa é diferente, e obviamente o resto é igual, né? Que é o trenzinho, que é o barquinho, que são os goods, né? Que é os cubinhos de metal e de ferro, né? E as moedas são iguais, mas tanto o mapa quanto as cartas caberiam como expansão? Sim, não. Eu acho que sim, né? Mas não. Então, tudo bem, beleza. Cada jogo conta uma história. O encarte desse jogo é belíssimo, que conta a história de várias pessoas que foram influentes, importantes na Revolução Industrial, né? Os dois jogos contam a mesma coisa, a história da Revolução Industrial. Em Birmingham e em Lancashire. Birmingham é a região mais central da Inglaterra, né? E Lancashire é uma parte mais ao sul. Os dois lugares foram berços da Revolução Industrial. A Inglaterra cresceu economicamente, virou o grande império por conta disso, né? E esses dois jogos contam a mesma história, só que com realidades diferentes das cidades. A necessidade de você fazer essa realidade aqui das cerâmicas e das manufaturas é porque a cidade de Birmingham era uma cidade que tinha essa coisa natural dela há muito tempo. Então, esse mercado era mais forte. Ao invés de ter as grandes fábricas tecelagens de algodão, você tinha tecelagens menores, operários mais bem pagos, mas você tinha muito mais produtos circulando, e a circulação toda pela cerveja. No caso do Lancashire, não teve isso, né? Em Lancashire, a coisa foi exploração, pega a mina, pega carvão, pega ferro, e vamos embora, e vende algodão e vamos embora, né? É isso. Então, e os estaleiros fazendo uma diferença danada, porque tem muito porto, tem muito navio, né, e os portos fazem muita diferença no jogo. Isso dá um dinamismo diferente, né? Então, são jogos diferentes. Eu acredito que poderia ser expansão. E por que eu, acreditando que poderia ser expansão, vejo dois jogos e consigo, por exemplo, projetar e escolher isso aqui para o começo da nossa quarta temporada? Porque nessa temporada eu vou abordar expansões, né? Em princípio, eu não gosto muito de expansões.
já tenho que dizer de cara. Por quê? Se o jogo precisa da expansão para ser bom, ele não é um bom jogo, na minha opinião. Mas tem jogos que a expansão cresce, que a expansão, muita gente falou que podia ter mais um jogador, então a expansão vem para adaptar um quinto jogador. Aí é legal, acho interessante. Pode ser que não o que foi feito no Scythe, né? Em Scythe, aquele jogo lá daquele pessoal lá, aí não. Ali para mim é mau caratismo, né? Você já faz o jogo para 7, mas você lança o jogo com 5. Jogam até 7, mas eu estou lançando 5. E o sexto e o sétimo? Eu vou lançar numa expansão. Aí não, aí para mim é maldade, eu não gosto. Mas no caso de você fazer um jogo para 4 e jogar redondinho em 4, e depois você, vamos colocar o quinto jogador, aí você incrementar para colocar um quinto, fazer uma coisa a mais para ficar um quinto, e de maneira equilibrada, eu já acho mais justo, né? Eu falar que não gosto de expansão, algumas pessoas vão olhar, mas você fez as expansões do Power Grid, exato. Power Grid é um jogo que cada mapa é um jogo, né? Cada mapa é um jogo. São várias realidades e, para mim, o que ele brilha, por isso que é o meu jogo favorito, é porque em cada realidade ele conseguiu colocar, o Friedemann Friese conseguiu colocar uma realidade muito próxima ao que é, né, as fontes de energia daquele país, a matriz energética de cada país ou de cada lugar onde ele fez. Eu acho isso muito interessante, né? E dá uma retomada, além de ser um mapa diferente, né? Então eu penso que quando o mapa ele tem uma outra coisa. Não dá para você vender o jogo inteiro. Para que você vai vender o jogo inteiro? Você pode vender só a expansão como um mapa, tá ok? O mesmo acontece, por exemplo, com Concórdia, o mesmo acontece, por exemplo, com Hansa Teutônica. São jogos que têm um mapa diferente e faz um equilíbrio, faz uma viagem diferente, conta uma história diferente, então ok. Não há necessidade de fazer um jogo novo, diferente, como é o caso desse aqui, né? Obviamente vai ter muita gente que vai concordar, muita gente que vai discordar e está tudo bem, porque eu acho que uma coisa que eu adoro nesse mundo de board game é isso, de você poder jogar com várias pessoas e coletar opiniões diferentes de várias pessoas, né? Então, essa temporada, todo mês eu vou trazer uma expansão de algum jogo diferente. Obviamente que será algum jogo, que eu já joguei, que eu já fiz aqui no canal, e que eu vou trazer alguma coisa diferente. Por exemplo, Age of Steam deve ser um dos jogos que eu vou trazer todos os mapas, né? Porque os mapas são diferentes, trazem realidades diferentes, e é muito interessante isso. Então, eu não sei se eu vou trabalhar exclusivamente com o Age of Steam, né, que eu faço sempre o jogo de trem, ou se eu vou trazer o Age of Steam e uma outra expansão de um outro jogo. Eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu sei que vai ter jogo de carta também esse ano, nessa temporada, porque os jogos de carta ficaram esquecidos, né? Eu trabalhei muito pouco com os jogos de carta. Carta baralho mesmo, né? Eu comecei a minha vida jogando jogos de baralho, obviamente. E automaticamente há muito tempo que eu não jogo. Coincidência, dia 8 agora, no domingo, eu joguei até um buraco, beleza, mas não faz parte muito da minha vida isso, né? E eu sinto saudade, né? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? A minha live sempre tem esse contexto, né? Eu quero fazer uma live de meia horinha, já até passei um pouquinho aqui, só para contar um contexto, mostrar algumas particularidades, falar do jogo, falar do preço e algumas coisas. Por exemplo, na época que eu fiz o episódio Brás, o episódio 70, eu não fazia lives ainda, né? Então ficou muito... se eu tivesse feito uma live de Brás, eu podia falar de mais coisas. E aí apareceu essa oportunidade fantástica de eu poder falar do Birmingham, que é a expansão, e do Brás, que é o jogo normal, e muito bacana, né? Pietro, boa noite. Estou finalizando, cara. É o finalzinho da live, mas eu vou deixar ela salva aqui no Instagram, né? Essa é uma live para falar de Brás, Birmingham, e eu dou uma pitada de Brás, Lancashire, que é um dos meus jogos favoritos aqui. Gente, o meu muito obrigado a vocês. Sigam o perfil, né? Dá uma olhada no canal lá no YouTube, que temos aí já, estamos na 4ª temporada, né? E estamos começando com o pé direito, com o Brás Birmingham. Eu botei até uma roupinha bonitinha hoje para poder fazer, porque é um jogo diferenciado, né? E para falar do meu queridinho, o Brás, né? O Brás Lancashire. E é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram, se inscrevam no canal, indica aos amigos, dê aquele sininho lá para manter as atualizações, né? O pessoal que seguir lá no YouTube, né? Vai ficar salva aqui
no canal, aqui no Instagram. Eu também vou subir lá para o YouTube. E você pode acompanhar isso aí toda semana um vídeo novo, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.